Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nos a Saul, que mandou chamá-lo. Então o povo ouviu as palavras de Davi, palavras de fé, de coragem, ficaram impactados com as palavras de Davi. Levaram Davi para falar com Saul, porque Davi estava se dispondo a ser um candidato para enfrentar o gigante. Então eles levaram Davi para falar com Saul. E Davi disse a Saul, versículo 32, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Olha só o que Davi diz para Saul. Que ninguém fique com o coração desfalecido, ou seja, triste, abatido, desanimado. Eu vou pelejar contra esse filisteu. Eu vou lutar com ele. Veja a confiança de Davi. Eu não tenho medo dele. Eu vou lutar contra ele. E por que Davi tinha tanta confiança? Vamos continuar o texto aqui para a gente entender melhor. No versículo 33 diz assim: porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Veja só, que palavras tristes saídas da boca de um rei, o rei de Israel, Saul, dizendo isso aqui para Davi. Davi, você não pode lutar contra ele. Tu és jovem, ele é guerreiro desde a sua mocidade. Você não tem condições, Davi. Você não tem condições de vencer ele. Saul era o rei de Israel, era o homem que tinha que ter visão espiritual, era o homem que tinha que confiar em Deus, que devia inspirar confiança no povo, levar o povo a crer no Senhor. Mas Saul era o primeiro a desestimular as pessoas, a levar as pessoas a não confiarem em Deus, porque Saul só olhava o aspecto humano. Saul ele só olhava as coisas com uma visão humana. E por que Saul era assim? Porque Deus já tinha se afastado dele. Deus não era mais com ele. Deus já o tinha rejeitado. E ele não era mais um homem de Deus. Então ele olhava com um olhar carnal, humano. Então Saul, ele quando olhava, ele via apenas a impossibilidade física. Ele via apenas a dificuldade humana de vencer o gigante. Ele via apenas o problema e via o problema como sendo gigante, e parecia que Deus era muito pequeno diante dessa dificuldade. Era o que parecia. Ele não conseguia enxergar Deus, o poder de Deus na história. Por isso que ele tentou desestimular Davi. Muitas vezes é assim na nossa vida. Pessoas vão tentar te desestimular. Se prepare para isso. Porque você que tem visão de Deus, tem visão espiritual, tem fé, acredita em Deus, no poder de Deus, quando você manifestar essa fé, vai ter pessoas que vai dizer para você assim: meu irmão, saia dessa, isso não vai dar certo, desista disso, esse problema é impossível, não tem condições de você sair dessa situação, está acabado para você, esse projeto que você tem, esse sonho, isso aí não vai dar certo, isso aí é muito difícil, isso aí é uma dificuldade muito grande, você não vai conseguir fazer isso, você não tem condições de fazer isso. Mas só que quando nós estamos com Deus, nós temos condições de fazer qualquer coisa sim. Nós podemos acreditar no impossível. Nós estando com Deus, nós sempre devemos acreditar na possibilidade do impossível. Não importa qual seja a situação, não importa qual seja o problema, porque Deus é um Deus que pode tudo. Saul não tinha essa visão mais. Mas por que Davi pensava diferente? Davi não se deixou abater pela visão carnal e humana de Saul. Davi era um homem de fé. Nada abalava a sua confiança em Deus. Por que a sua confiança em Deus não era abalada? Por que Davi não se abatia? Por que ele não arredava o pé? Porque ele conhecia Deus. Ele conhecia o seu Deus, ele tinha experiência com Deus. Ele andava com Deus.
Deus já tinha agido na vida dele. Deus já tinha agido através dele. Ele não era uma pessoa alienada de Deus. Ele tinha intimidade com Deus. É o que ele vai falar aqui no versículo de número 34. Veja o que a palavra de Deus diz. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Olha só o que Davi relatou aqui. Davi já tinha tido experiência de vitória que Deus tinha dado na vida dele. Davi já tinha visto o agir de Deus através da vida dele. Deus já tinha se manifestado a ele. Ele já tinha confiado em Deus em situações difíceis e Deus o tinha ajudado. Deus o tinha livrado. Deus tinha usado a vida de Davi. Veja só, quando ele era pastor e cuidava de ovelhas, ele venceu um leão e um urso que se levantaram para comer as suas ovelhas. E Davi, usado por Deus, capacitado por Deus, ele conseguiu vencer esses animais. Ele já tinha visto o poder de Deus se manifestar na sua vida. Deus já tinha dado talentos para ele, Deus já tinha dado dons, capacidade para Davi. Davi sabia manusear a funda. Davi já tinha treinado muito. Com certeza Davi passou um bom tempo treinando de como acertar algo, usando uma funda. Porque ele precisava defender as suas ovelhas, ele tinha se aperfeiçoado nisso. E Deus o capacitou, Deus deu talento, habilidade para ele. E Davi não rejeitou o papel humano no processo. Deus o capacitou, Deus o habilitou e Davi com certeza treinou. Davi com certeza buscou se aperfeiçoar. E num momento de necessidade, Deus usou o talento de Davi. E Davi, provavelmente, o texto não diz, mas usando uma funda, atingiu o leão, atingiu o urso, feriu a eles, como diz aqui, e depois foi lá, pegou os animais feridos e terminou de matá-los, que era a mesma coisa que ele iria fazer depois com o gigante filisteu. Então Davi já tinha tido uma experiência com Deus. O que nós aprendemos com isso aqui? Deus, ele nos leva a ter lutas menores, a ter experiências com ele, já nos preparando para algo maior na nossa vida. Às vezes nós passamos por lutas na vida e não entendemos o porquê que essas coisas acontecem conosco. Nós não entendemos o porquê dessas lutas na nossa vida. A gente fica se perguntando às vezes, Deus, por que o Senhor está permitindo eu passar por essa situação? Por que eu estou passando por essa aflição e essa dificuldade? Davi poderia ter lamentado, ter murmurado de Deus, dizendo, Deus, por que o Senhor deixa esse urso, esse leão, vir perturbar as minhas ovelhas? Eu sou teu servo. Por que o Senhor não tira eles daqui? Mas Deus permitiu a aflição para trabalhar na vida de Davi, para preparar Davi. E por que Deus queria preparar Davi? Porque Deus sabia que mais na frente Davi tinha um gigante para derrubar. E se Davi não estivesse preparado, se ele não tivesse sido treinado por Deus, capacitado pelo Senhor, Davi poderia fraquejar diante desse gigante no futuro. Mas Deus preparou ele no passado para aquela luta que viria na frente. É assim que Deus faz na nossa vida. Deus permite sofrimentos, Deus permite dificuldades e lutas, porque Deus está nos preparando para algo maior. Deus tem algo maior para entregar nas nossas mãos. E Deus nos prepara, no meio das batalhas, das experiências da vida, para que a gente cresça, amadureça, o conheça mais, desenvolva a nossa fé e intimidade com Ele, para que quando chegarem os momentos mais difíceis da vida, onde a gente vai enfrentar inimigos gigantes, a gente esteja preparado e possa dizer, como Davi, que a gente conhece Deus,
que Deus já nos livrou no passado e agora vai nos livrar de novo, vai nos ajudar nessa dificuldade. Então Deus estava preparando Davi. E essa luta também que Davi estava passando com esse gigante era uma providência de Deus para levar Davi ao trono. Porque Davi tinha sido ungido para ser rei de Israel e Saul já tinha sido rejeitado. Então, aquele momento foi providencial de Deus, porque Saul não quis ir lutar sendo rei. Mas Davi, que tinha sido preparado por Deus e era um homem segundo o coração de Deus, aceitou o desafio que o rei é que devia ter aceitado. Davi foi lá e Davi venceu o gigante. Por causa dessa vitória de Davi contra o gigante, Davi se aproximou mais da posição de rei de Israel, porque ele caiu na graça do povo, ele achou graça aos olhos do povo. É tanto que depois as pessoas ficaram cantando: Saul matou seus milhares, Davi matou seus 10 milhares. O povo começou a amar Davi, começou a ver Davi como um grande guerreiro, como um referencial. E Davi não assumiu o trono ainda, mas o campo estava sendo preparado. A situação desse momento estava preparando tudo para que Davi pudesse ser levado a se tornar o rei de Israel. Essa vitória dele contra o filisteu foi um marco na história de Davi, que mudou a sua história. Às vezes nós pensamos que Deus está nos deixando passar por uma luta, por um sofrimento, enfrentar um inimigo, e achamos até que Deus está sendo ruim, que Deus vai acabar com a nossa vida, vai nos destruir. Mas é um grande engano, porque Deus, quando permite a gente enfrentar um gigante, uma grande luta, enfrentar o inimigo das nossas almas, Deus vê aquilo ali como uma oportunidade de nos abençoar, de nos fazer vencer, de aumentar a nossa fé, de nos amadurecer, de nos fazer prevalecer contra esses gigantes e nos preparar para nos levar a uma situação que Ele deseja nos levar. Aquela vitória naquele momento vai ser um trampolim para uma outra situação em que Deus deseja lhe colocar, algo que Deus deseja fazer na sua vida. Então não veja a luta como algo que Deus está colocando para atrapalhar a sua vida. Veja como uma oportunidade de crescimento, de amadurecimento, de Deus fazer algo maravilhoso e de ser glorificado através de você. Então Davi continua falando assim no versículo 36. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles. Olha só a confiança de Davi. Eu matei um leão e um urso, mas vou matar esse gigante também, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Olha só o quanto vale ter uma experiência com Deus. Quando você passa por uma luta e Deus te dá a vitória, você passa a conhecer mais a Deus, você cresce na sua fé. Quando você chega numa luta posterior, maior do que aquela que você enfrentou antes, você lembra da vitória que Deus te deu antes. E aí você diz: eu venci antes, Deus me ajudou, Ele me livrou daquela situação. Então eu conheço meu Deus, eu sei quem Ele é. Ele vai me livrar dessa situação também. Ele vai me ajudar nessa hora agora. Eu vou prevalecer sobre essa dificuldade do mesmo jeito que eu prevaleci no passado. Eu vou prevalecer agora também, porque Deus será comigo, assim como Ele foi comigo no passado. Então as lutas do passado nos levam a confiar em Deus para poder vencer as lutas do presente e do futuro. Nos levam a conhecer a Deus para que a nossa fé esteja bem firmada nele. Porque, meus irmãos, quando a gente conhece Deus, a nossa fé é aumentada. Porque você não tem fé, não confia em quem você não conhece. Se você não tiver experiências com Deus, não conhecer quem Deus é, como Ele age, no momento da luta você vai fraquejar, você vai ter medo, você não vai confiar, porque você não conhece Deus. Mas quando você o conhece, você confia, porque você sabe quem Ele é,
porque você já experimentou o agir dele na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Era justamente o que não acontecia mais com Saul. Deus não era mais com Saul, mas Deus era com Davi. E isso aqui que Saul falou, ironicamente, foi a grande diferença entre Davi e Saul. Porque Saul não tinha Deus, Deus não era com Saul, mas Deus era com Davi. E isso é que fazia toda a diferença na história. É por isso que Davi prevaleceu.